Vamos a ir abriendo el libro de Romanos. Vamos abrir no livro de Romanos. Confiando en el Señor, vamos a estar estudiando algunas partes de este libro, E confiando no Senhor, estaremos estudando algumas partes desse livro, haciendo un honor al tema del campamento. honrando o tema do acampamento. ¿Cómo el joven puede guardar su camino? Como o jovem poderá guardar o seu caminho? Dice el Salmo que siguiendo o observando la palabra. E o Salmo nos diz que é observando a sua palavra. Entonces vamos a darnos cuenta, mis queridos hermanos, Então, meus queridos irmãos, nós vamos nos dar conta que el camino que Dios tiene para los jóvenes de que o caminho que Deus tem para os jovens es Cristo, é Cristo. mas de una manera maravillosa. Mas de alguma maneira maravilhosa, Dios dejó de manera inspirada y escrita Deus deixou aí de maneira inspirada, escrita, cómo es el camino de la vida cristiana. como é o caminho da vida cristã. ¿Dónde comienza? Onde ele começa ¿Hacia dónde se dirige? e até onde ele se dirige. Y Pablo en esta carta, E Paulo, nesta carta, de manera maravillosa y sistemática, de maneira sistemática e maravilhosa, él nos muestra ese camino. ele nos mostra esse caminho. Y debemos entender E nós devemos entender que en la medida que nosotros conocemos ese camino que à medida em que vamos conhecendo esse caminho, por la palabra, pela palavra, vamos a poder andar por él. nós vamos poder andar nele. Entonces en esta mañana vamos a tener dos mensajes Então, nessa manhã, nós teremos duas mensagens en relación al capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. com relação aos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos. Entonces vamos a ir abriendo ahí en el capítulo 1 Então, vamos começar abrindo no capítulo 1 de Romanos y vamos a leer desde el verso 18. e vamos começar a ler desde o versículo 18. En los versos anteriores Pablo ha hecho un saludo de la carta Nos versículos anteriores, Paulo começa a carta com a saudação aos irmãos y después dice que él está preparado para predicar el evangelio e depois ele diz que estão preparados para pregar o evangelho a los romanos. aos romanos. Y después él comienza a escribir qué es el evangelio. E depois, em seguida, ele começa a descrever o que é esse evangelho. Un evangelio que, como decía nuestro hermano ayer, Um evangelho que, como nosso irmão nos dizia ontem, comienza con la justificación, começa pela justificação, pero apunta a la glorificación. mas ele aponta para a glorificação. Entonces Pablo va a escribirle a la iglesia en Roma Então, Paulo vai escrever à igreja em Roma y a todos nosotros en general e a todos nós em geral, cómo podemos andar por ese camino. como nós podemos andar por esse caminho. ¿Cuáles son las etapas de ese camino? Quais são as etapas desse caminho? Ahora, del verso 18 en adelante, Agora, do versículo 18 em diante, que vamos a comenzar a ver, nós vamos começar a ver, vamos a ver dos tipos de hombres. nós veremos dois tipos de homens. O por qué no decir también, Ou por que também não dizer dos tipos de caminos, dois tipos de caminhos, que no son el camino que deberíamos andar, que não são o caminho que deveríamos trilhar, que no es el camino que lleva a Cristo, que não é o caminho que leva a Cristo, sino por el contrario, son dos caminos de perdición. mas ao contrário, são dois caminhos de perdição. Y es interesante que Dios, antes de mostrarnos el camino E é interessante que antes de Deus nos mostrar o caminho que lleva a la vida, que leva à vida, el camino que lleva a la salvación, o caminho que conduz à el salvação, camino que lleva a la gloria, o caminho que conduz à glória, Él nos muestra primero dos caminos ele primeiro nos mostra dois caminhos que van rumbo a la perdición. que vão rumo à perdição. Estos dos caminos son diferentes, E esses dois caminhos são diferentes, mas llegan al mismo lugar, mas eles levam ao mesmo la lugar. condenación. É a condenação. O dos hombres Ou dois homens distintos, diferentes, mas que ambos mas que ambos están destinados estão destinados a la perdición. à perdição. El primer hombre O primeiro homem, o primer camino ou o primeiro caminho, es el hombre gentil, é o homem gentil, el hombre inmoral, o homem imoral, el hombre entregado a todo tipo de pasiones. o homem entregue a todos os tipos de paixões. Y el segundo hombre E o segundo homem es el hombre religioso, é o homem religioso, representado aquí por los judíos. representado aqui pelos judeus. Ahora Pablo, como les decía, Agora, Paulo, como eu dizia, antes de mostrarnos el camino a la vida, antes de nos mostrar o caminho para a vida, él muestra los caminos de la muerte. ele mostra os caminhos da morte. ¿Y por qué Pablo va a hacer eso? E por que Paulo faz isso? Porque tal vez el hombre, sin darse cuenta, Porque talvez o homem, sem se dar conta, él va por un camino que a él le parece bueno, ele começa a seguir um caminho que parece bem aos seus próprios olhos.
más que es un camino de muerte. mas que é um caminho de morte. Y Pablo muestra ese camino de muerte E Paulo nos mostra esse caminho de morte para que el hombre, al darse cuenta de esto, para que o homem, ao se dar conta disso, se arrepienta, ele se arrependa, mude sus pasos, que ele mude seus passos, cambie la trayectoria de sus pies. que ele mude a trajetória dos seus pés. Entonces Pablo va a describirnos Então Paulo vai nos descrever estos dos hombres esses dois homens, o dos caminos. ou dois caminhos. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos ler, irmãos. Dice en el verso 18, Diz no versículo 18, comenzando por aquel hombre começando por aquele homem gentil. gentil. Algunos dicen que Pablo va a hacer una radiografía de lo que era la sociedad gentil de sus días. Alguém nos disse que Paulo vai fazer aí uma radiografia do que era a sociedade gentil naqueles dias. Mas no solo la sociedad de aquellos días. Mas não apenas a sociedade daqueles dias. Usted también va a ver la sociedad de nuestros días. Você também vai enxergar aí a sociedade dos nossos dias. Sus locuras, As suas sus loucuras, desenfrenos os seus y las desenfrenos raíces de todo esto. e as raízes de tudo isso. Dice en el verso 18. E diz no versículo 18: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Hay una ira de Dios E existe uma ira de que va a Deus ser derramada sobre los hombres. que será derramada sobre os homens. Este mundo gentil, Esse mundo o gentil, este hombre, o este camino, ou esse homem, ou esse caminho, está destinado al juicio de Dios. ele está destinado ao juízo Pero de Deus. ¿por qué está destinado al juicio de Dios? Mas por que ele está destinado ao juízo Aquí de Pablo Deus? comienza a describirnos la razón por la que este mundo gentil va a Aquí- experimentar la ira de Dios. Aqui Paulo começa a nos descrever as razões pelas quais esse mundo gentil vai experimentar a ira de Deus. Dice que ellos detienen. Gentil. Vamos a seguir falando. Dice que ellos detienen la verdad de Dios E ele diz que eles detêm a verdade de Deus con injusticia. com injustiça. ¿Cuál verdad de Dios? E qual a verdade de Deus? Si usted lee los versos siguientes, Se você ler aí nos versículos seguintes, dice el verso 19, ele diz no versículo porque 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Entonces el problema de ese mundo gentil Então, o problema desse mundo gentil, o de ese camino de impiedad ou desse caminho de impiedade, es que Dios se revela a sí mismo é que Deus se revela a si mesmo a través de la revelación que nosotros llamamos natural. através da revelação que nós chamamos de natural. Aquel mundo gentil al que Pablo le escribía, É aquele mundo gentil que Paulo descrevia. ellos no tenían la Biblia, Eles não tinham a Bíblia. ellos no tenían conocimiento de Dios. Eles não tinham conhecimento de Deus. Era una generación pagana, Era uma geração pagã, abundaba la idolatría, onde abundava a idolatria, las as filosofías, filosofias, mas ellos no habían tenido contacto con el Dios verdadero mas eles não tinham tido contato com o Deus verdadeiro, de manera especial, de alguma maneira especial, diferente a los judíos. diferente dos judeus. Mas Pablo nos dice Mas Paulo nos diz que ellos no son justificables, que eles não são justificáveis, porque la misma creación porque a mesma criação da testimonio de Dios. dá testemunho de Deus. Pero ellos, en vez de adorar y creer en el Dios de la creación, Mas eles, ao invés de crerem e adorarem ao Deus da criação, ellos resistieron esa revelación. eles resistiram a essa revelação. Ellos resistieron esa verdad, ese conocimiento. Eles resistiram a essa verdade e esse conhecimento. Dice el 21, E diz no versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, porquanto tendo conhecimento de Deus, no le glorificaron como a Dios. não o glorificaram como Deus. Entonces el mundo gentil de aquellos días, Então o mundo gentil daqueles dias, conociendo a Dios a través de su creación, conhecendo a Deus através da sua criação, en vez de
adorarle por ese conocimiento, em vez de adorar a Deus por conta desse se conhecimento, rebela contra Dios. eles se rebelaram contra Deus. Lucha contra ese conocimiento. Eles lutaram contra esse conhecimento. Ahora, si esa generación era responsable por esto, Agora, se essa geração era responsável por isso, ¿cuánto más la generación de nuestros días? quanto mais a nossa geração. Porque nuestra generación no solo tiene el conocimiento de la creación, Porque a nossa geração não apenas tem o conhecimento da criação, sino que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mas também depois da vinda do nosso Senhor Jesus el Evangelio ha Cristo, sido predicado en toda la tierra. o Evangelho tem sido pregado em toda a terra. Entonces, ¿por qué el mundo gentil corre tras la perdición? Então, por que o mundo gentil corre atrás da perdição? No porque no tengan conocimiento, Não porque eles não têm conhecimento, sino que se rebelan contra ese conocimiento. mas sim porque eles se rebelam contra esse Ellos no conhecimento. quieren saber de Dios. Eles não querem saber Ellos no de quieren Deus. buscar de Dios. Eles não querem buscar a Ellos no Deus. le quieren dar la gloria que Dios merece. Eles não querem dar a glória que Deus Y merece. recuerde que estamos hablando de un camino. E lembre-se que nós estamos falando Un de um camino caminho. donde el hombre no quiere saber de Dios. Um caminho onde o homem não quer saber de Deus. Un hombre que rechaza el conocimiento de Dios. Um homem que rejeita o conhecimento de Resiste Deus. a Dios. Resiste a Deus. Un hombre que está rumbo a la perdición. Um homem que está caminhando para a perdição. Y el joven tiene que ser advertido que ese camino existe. E o jovem deve ser advertido de que esse caminho existe. Ese camino donde el hombre no quiere saber de Dios. Esse caminho onde o homem não quer saber de No Deus. quiere saber de su palabra. Não quer saber da sua palavra. No quiere glorificarle Não quer glorificar a Deus como Dios, como Deus. sino que el hombre quiere vivir Mas o homem quer viver como si Dios no existiera, como se Deus não existisse. como si la verdad que Dios ha revelado Como se a verdade que Deus nos revelou no fuera verdad. não fosse verdade. Es ese hombre pagano, E esse é esse homem pagão, mundano, mundano, que rechaza a Dios, que rejeita que Deus, rechaza la verdad, que rejeita a verdade, que habla Dios no que existe, fala que Deus não existe. o si existe yo no quiero saber de él, E ainda que ele exista, eu não quero saber nada o dele. si existe yo no le quiero glorificar. Ou se existe, eu não quero glorificar a Ese ele. es un camino muy real E esse é um caminho muito que real, existe en nuestros días, que existe em nossos mas dias. es un camino de muerte, Mas é um caminho de morte, un camino peligroso. um caminho perigoso. Ahora Pablo va a desentrañar Agora Paulo vai desentranhar las razones que llevan al hombre en ese camino as razões que levam o homem nesse caminho contra Dios. contra Deus. Dice, E aí diz: ni le dieron gracias. nem lhe deram graças. El hombre, que es una criatura O homem que é uma que ha criatura recibido todas las bendiciones de Dios. que recebeu todas as bênçãos de Deus. Imagine esto. Imagine isso. Nosotros vivimos en un hogar Nós vivemos num lar que no es nuestro. que não é nosso. Recibimos la comida, Nós recebemos comida, el aire, ar, el sustento, sustento, la vida, a vida, que no nos e pertenece. nada disso nos pertence. Todo viene de Dios. Tudo vem de Deus. Y aún recibiendo todo de Dios, E mesmo recebendo tudo de el Deus, hombre en su locura se rebela contra Dios o homem em sua loucura se rebela y contra no Deus. acepta que Dios E existe, ele não aceita que Deus ni existe. le da gracias, E ele nem agradece a Deus. sino por el contrario. Pelo contrário, Mire lo que hace este hombre. olha o que esse homem faz. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aquí se nos describe al hombre en dos aspectos. Aqui o homem nos é descrito em dois aspectos. Sus razonamientos, que nos habla su manera de pensar, Seus raciocínios, que nos fala da sua forma de pensar, y su corazón, e o seu que coração, nos habla de todo lo que él es. que nos fala de tudo aquilo que ele é. Aquella generación gentil Aquela geração gentil comenzó a filosofar, começou a filosofar, comenzó a razonar começou a raciocinar. así. Assim, Dios no existe. Deus não existe. Entonces comenzó a crear una serie de pensamientos, Então isso começou a gerar uma série de de pensamentos, filosofías, de de filosofias, rudimentos, de rudimentos, donde en su mente onde em suas mentes sacaron a Dios. eles tiraram a Deus. Sacaron a Dios del conocimiento, Eles tiraram Deus do de conhecimento, sus pensamientos. dos seus pensamentos. Y eso, hermanos, que hizo aquella generación E isso que aquela geração fez, irmãos, es muy común también en nuestros días. também é muito comum em nossos dias. El hombre estudioso,
estudioso, o homem el estudioso, hombre académico, o homem acadêmico, el hombre científico, o homem científico, mas también el hombre común. mas também o homem comum. Sacó de sus pensamientos a Dios. Ele tirou Deus dos seus No pensamentos. le conviene pensar en Dios. Não lhe convém pensar em ¿Por Deus. qué no le conviene? Por que isso não lhe Recuerde convém? que él está en rebelión contra Dios. Lembre-se que ele está em rebelião contra Él está en Deus. contra del conocimiento de Dios. Ele está contra o conhecimento Entonces de él Deus. comienza a hablar, a pensar y a filosofar Então ele começa a falar, a pensar e a filosofar como si Dios no existiera. como se Deus não existisse. Mas ¿cuál es el problema? Mas qual é o problema? Que la Biblia describe que Dios es la luz. Porque a Bíblia nos descreve que Deus é luz. Entonces, en la medida que el hombre en su manera de pensar, Então, à medida em que o homem, em sua maneira de pensar, en todos los ámbitos, em todos os âmbitos, en el conocimiento no académico, conhecimento en el acadêmico, conocimiento político, no conhecimento en el político, conocimiento de la vida, la no familia, conhecimento da vida, da família, el hombre saca a Dios, o homem tira Deus, lo saca de su ele mente. tira Deus da sua mente, El resultado de eso e o resultado disso es que el corazón del hombre é que o coração do homem se oscurece. se obscurece. Eso es una señal E esse é um sinal de que en la medida que el hombre saca a Dios de su manera de pensar, de que à medida em que Deus tira, que o homem tira Deus da sua forma de su pensar, corazón cada vez o seu coração cada vez se vuelve oscuro se torna mais escuro y más oscuro. e mais obscuro. Eso es una tendencia Essa é uma tendência natural. natural. El hombre se aleja de Dios O homem se afasta de y Deus se acerca a la oscuridad, e se aproxima da escuridão, con todo lo que significa la oscuridad. com tudo que isso significa. Se acerca al pecado, Ele se aproxima do se pecado, acerca a la se maldad, aproxima da y maldade. todo lo bueno E tudo que é bom comienza a alejarse de él. começa a se afastar dele. Ese es un camino muy real, E esse é um caminho muito real, mas muy peligroso. mas também muito perigoso. Y dice ahí E aí diz que en la medida que ellos, su corazón fue entenebrecido, que à medida em que seu coração foi entenebrecido, por un lado dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. por um lado ele diz, professando ser sábios, se tornaram nécios. Entonces, en su locura, Então, em sua en la loucura, medida que sacaron a Dios de sus pensamientos à medida em que afastaram Deus de seus y su pensamentos, corazón se entenebreció, seu coração se entenebreceu, ellos se jactaron de que eran sabios. eles se furtaram de que eram sábios. Nosotros no necesitamos de Dios Nós não precisamos de Deus, porque todo lo sabemos, porque nós sabemos tudo, porque todo lo conocemos, porque nós conhecemos tudo, porque todo lo podemos. porque nós podemos Pero en la tudo. medida que esa generación se jactaba de su sabiduría, Mas à medida em que essa geração tem se afastado da sua sabedoria, cada vez se hacía más insensata. cada vez se tornavam mais insensatos. Se hicieron necios, Eles se tornaram se nécios, hicieron tontos, se tornaram tolos, se hicieron se estúpidos. tornaram estúpidos. Porque en la medida que el hombre se aleja de Dios, Porque à medida em que o homem se afasta de Deus, su gran sabiduría, a sua grande su sabedoria, gran o conocimiento, seu grande conhecimento, no deja de ser insensatez, ele não passa de insensatez, no deja de ser estupidez. não passa de estupidez. Entonces, cuando usted se encuentra con un hombre Então, quando você encontra um homem que dice, no quiero saber de Dios, que ele diz, não quero saber de Deus, que le dice a sus padres, no quiero saber la verdad, que ele diz para os seus pais, eu não quero saber da no tengo verdade, interés de buscar de Dios. eu não tenho interesse de buscar a Y Deus. por otro lado, comienza a pensar y a razonar como el hombre caído, E por outro lado, ele começa a pensar e raciocinar como homem caído, sin darle lugar a Dios. sem dar lugar a Deus. Usted se está encontrando delante Você está se encontrando diante con un hombre necio. de um homem Y nécio. lo peor de ese hombre necio E o pior desse homem es que él nécio está autoengañado é que ele está porque auto-enganando-se, se cree sabio. porque ele acha que ele é sábio. ¿Usted se ha encontrado ese tipo de hombres? Você já se deparou com esse tipo de homens? Ese camino es muy común. Esse caminho é muito comum. Y ese camino a veces lo transitan muchos jóvenes. E esse caminho é um caminho pelo qual muitos jovens Yo no transitam. quiero saber de religión, de cristianismo. Ah, eu não quero saber de religião, de Yo no cristianismo. quiero saber de la Eu Biblia. não quero saber nada da Bíblia. Yo no quiero vivir la vida que llevan mis padres. Eu não quero levar a vida que os meus pais Y sin levam. darse cuenta, esa es la manifestación de la rebelión del hombre caído contra E Dios. sem se dar conta, ele já está manifestando a rebelião do homem contra Deus. Y en ese camino E nesse caminho, y en esos pensamientos, nesses pensamentos, nuestro corazón comienza a oscurecer. o nosso coração começa a se obscurecer. ¿Y saben lo que sucede cuando el corazón se oscurece? E sabe o que acontece quando o nosso coração se obscurece? Dice el verso 23. Diz no versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pablo dice que aquella generación a la que él escribe, al rechazar a Dios, Paulo fala que aquela geração a qual ele está escrevendo, ao rejeitar a Deus, cayó en un camino muy oscuro, eles caíram num caminho de profunda escuridão, la idolatría. a idolatria. Comenzaron a adorar cualquier cosa. Eles começaram a adorar qualquer Es coisa. como si ellos se hubieran inventado ídolos É como se eles tivessem inventado ídolos para no darle la cara al Dios verdadero. para ocupar, para cobrir o rosto do verdadeiro Deus. Ellos en su rebelión contra Dios E eles, na sua rebelião contra Deus, se inventaron dioses falsos. eles inventaram deuses falsos. Adoraron esos dioses, Adoraram esses deuses, amaron esos dos amaram dioses. esses deuses. Ahora nuestra generación E agora a nossa geração ya pasó un poco ese tiempo já passou um pouco desse tempo, de esa idolatría antigua. dessa idolatria antiga. Mas la idolatría sigue existiendo en el corazón del hombre rebelde. Mas a idolatria continua existindo no coração do homem rebelde. Ellos inventaron algunos dioses. E eles inventaram para si alguns deuses. Y así como nuestra generación, E assim como a nossa geração, el hombre hoy en día o homem hoje em dia tiene otros dioses. tem outros deuses. Por ejemplo, Por exemplo, de una manera progresista o moderna, de uma maneira progressista ou ya moderna, el hombre no adora aquel ídolo del placer, o homem já não adora aquele ídolo do prazer, entre comillas. entre aspas. Mas nuestra generación Mas a nossa geração sí sigue aquel Dios. continua seguindo aquele Deus. Una generación É hedonista uma geração hedonista, que quiere complacerse, que quer se que comprazer, quiere complacer sus deseos, que quer comprazer os seus desejos, que ha edificado, por ejemplo, el altar del placer sin límites. que edificou, por exemplo, o altar do prazer sem limites. La lujuria, A luxúria, la fornicación, a fornicação, inmoralidad, a imoralidade, o homosexualismo. homossexualismo. Y nadie puede atravesarse delante de sus dioses. E ninguém pode se colocar diante de seus deuses. Entonces, cuando el hombre saca a Dios, Então, quando o homem tira Deus, él va a tener que inventar algo. ele sempre terá que inventar algo. Porque él tiene unas necesidades que él tiene que satisfacer. Porque ele tem umas necessidades que precisam ser satisfeitas. Entonces el hombre inventa ídolos, Então, o homem começa a inventar ídolos, los cuales él quiere amar os quais ele quer amar y los cuales él quiere adorar. e aos quais ele quer Sea adorar. el placer, Seja o prazer, sea el dinero, seja o dinheiro, sea una persona. seja alguma pessoa. El hombre inmediatamente O homem imediatamente abandona a Dios, abandona a Deus él va a caer en estos caminos. e ele cai imediatamente nesses caminhos. Ahora, pero el problema está Agora, o problema está que es un camino de muerte. em que isso são caminhos de Y yo morte. quisiera llamar la atención. E eu gostaria de chamar a atenção. Ningún hombre Nenhum homem que rechaza a Dios, que rejeita a Deus, que rechaza su conocimiento, que rejeita o seu conhecimento, él va a terminar bien. ele terminará bem. Él va a terminar con un corazón oscuro, Ele vai terminar com o coração obscurecido, muerto. morto. Y generalmente E geralmente, él va a terminar adorando cosas. ele vai terminar adorando coisas. Así diga que es ateo. Mesmo que ele diga que é ateu, Él va a terminar esclavo ele vai terminar escravo de una falsa religión. de uma falsa religião. Así la religión Ainda que a religião la haya creado él en su propio corazón. ele tenha criado no seu próprio coração. Ahora, las consecuencias de ese camino Agora, as consequências desse caminho son descritas también en este pasaje. também são descritas nessa passagem. Verso 26 Versículo 26 dice: diz: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. El resultado de aquella generación al abandonar a Dios y cambiar su gloria adorando ídolos O resultado que aquela geração teve abandonando a Deus e trocar a sua glória pela adoração a ídolos es que Dios quitó los frenos de la moralidad en ellos. é que Deus tirou deles os freios da moralidade. Piensen en esto. Pensem nisso. Cuando el hombre rechaza a Dios Quando o homem rejeita a Deus de manera insistente, de maneira insistente se revela contra él e ele sempre se rebela contra y ele va contra Dios. e vai contra Deus. Dios tiene algo Deus tem algo que en teología se ha llamado medios de gracia comunes, que na teologia nós chamamos de meios de graça comuns, que son restricciones que Dios le ha dado a los hombres, que são restrições que Deus colocou aos homens, que no permiten que el hombre llegue a hacer todo lo malo que él puede hacer. que não permitem que o homem chegue a fazer todo o mal que ele pode fazer. Porque el hombre es inimaginablemente maligno. Porque o homem é inimaginavelmente maligno. Entonces Dios deja
frenos. Então Deus coloca freios. Esos frenos muchas veces están en nuestra conciencia, E esses freios muitas vezes estão em nossas consciências, están en la ley de nuestra sociedad, nas leis da nossa sociedade, están en la costumbre de nuestra nos familia. costumes da nossa família. Son frenos divinos São freios divinos que no nos permiten desembocarnos. que não permite que nos desencaminhemos. Mas una vez el hombre de manera insistente rechaza a Dios, Mas uma vez que o homem rejeita a Deus insistentemente, llega a un punto donde Dios, juzgando al hombre, chega um ponto em que Deus, julgando ao homem, lo entrega a sus deseos. ele entrega o homem aos seus desejos. Es como si Dios le dijera al hombre lo siguiente: É como se Deus dissesse o seguinte ao homem: en amor, em amor, no vayas por ahí. não vai por esse caminho. Y el hombre, yo voy por ahí. E o homem insiste: eu vou por Y esse Dios le caminho. dice, no vayas por ahí. E Deus fala: não vá por Y aí. el hombre le dice, yo voy por ahí. E o homem fala: eu vou por aí. Y Dios le dice, no vayas por ahí. E Deus fala: não vá por aí. Y el hombre dice, yo voy por ahí. E o homem insiste: eu vou por aí. Después de varias insistencias, E depois de várias insistências, Dios le dice al hombre, Deus diz ao homem: ve. vá. Lo que antes Dios usaba para limitarlo, O que antes Deus usava para limitá-lo, Dios lo quita. Deus tira isso dele. Dios quita los frenos. Deus tira os freios. Dios quita las restricciones. Deus tira as restrições. Eso es lo que significa aquí, E isso significa Dios los entregó. que Deus os entregou. Dios los dejó. Deus os deixou. Dios los abandonó Deus os abandonou a sus propios deseos. aos seus próprios Charles desejos. Spurgeon decía, Charles Spurgeon dizia: no existe nada peor para el hombre não existe nada pior para o homem cuando el hombre es abandonado por Dios a sus deseos. do que quando o homem é entregue por Deus aos seus próprios Y eso desejos. lo vemos en nuestra generación, hermanos. E isso nós temos visto em nossa geração, irmãos. Ya la conciencia de los hombres no advierte. A consciência dos homens já não lhes adverte. Las familias ya perdieron toda moral, todo valor, toda instrucción. As famílias já perderam toda a moral, todos os seus valores e instrução. Nuestros mismos gobiernos tienen leyes que promueven el pecado. Os nossos próprios governos têm leis que promovem o pecado. Eso es una señal de que Dios quitó los frenos. E esse é um sinal de que Deus já Por eso tirou os los hombres freios. están desembocados en todo tipo de pecado. Por isso os homens andam desenfreados em todos os tipos de pecado. El hombre fue entregado. O homem foi entregue. El hombre fue abandonado O homem foi abandonado a su maldad, à sua própria a maldade, su pecado. ao seu pecado. Y Pablo describe como una señal muy clara de una sociedad en esta E condición Paulo descreve como um sinal muito claro de uma sociedade nessa condição la homosexualidad. a homossexualidade. Ese es tal vez el grado mayor de perversión al que puede llegar un hombre cuando abandona a Dios. Talvez esse seja o maior grau de perversão que um homem pode chegar ao abandonar Deus. Mas no lo único. Mas esse não é o único. Porque mire lo que dice el verso 29. Porque olhem o que diz o versículo 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Entonces Pablo dice, Então Paulo diz: cuando el hombre abandona a Dios, quando o homem abandona Deus, el hombre es entregado o homem é entregue a la libertad. à liberdade, entre Hermano, aspas. pero es una libertad muy peligrosa. Irmãos, mas essa é uma liberdade muito A veces a perigosa. los jóvenes no les gustan las restricciones. Às vezes os jovens não gostam de Él restrições. resiste el conocimiento de Dios. Eles resistem ao conhecimento de Deus. Conocimiento de Dios que viene por la conciencia, Conhecimento de Deus que vem pela consciência, por la creación, pela criação, por la Biblia, pela Bíblia, por la predicación, pela por pregação, el consejo de los pelo padres. conselho dos A pais. veces no nos gustan las restricciones de Dios, Às vezes nós não gostamos das porque a restrições de veces Deus. nosotros estamos caminando el camino de estos hombres impíos Porque às vezes nós estamos trilhando o caminho desses homens y ímpios. resistimos y resistimos E resistimos e y resistimos. buscamos una libertad. E buscamos uma Una liberdade. libertad que es muy peligrosa. Uma liberdade que é muito perigosa. Una libertad que en realidad es un juicio. Uma liberdade que na verdade é um Y juízo. cuando el hombre camina por esa libertad, E quando o homem caminha por essa liberdade, cae en esto. ele cai nessas coisas. Mire esta frase. E olhem essa frase. Estando atestados, Estando cheios, estando saturados, estando saturados, estando repletos estando repletos de todo tipo de impiedad. de todo tipo de impiedade. No solo sexual, Não apenas sexual.
Ahí se nos habla de la sexual, Aí também nos fala pero sobre a también se nos sexualidade. habla de la avaricia. Mas também nos fala da El hombre se avareza. volvió codicioso, ambicioso, materialista. O homem se tornou cobiçoso, materialista. Ahí se nos habla de la envidia. Aí também nos fala da El inveja. hombre ya no ama a los demás. O homem já não ama No o seu se próximo. preocupa en los demás. Não se preocupa Él com os vive demais. para sí mismo. Ele vive para si Ahí próprio. habla de las contiendas, de los homicidios. E aí fala das contendas, dos Ya el otro no homicídios. respeta la vida del otro, la integridad. Já um não respeita a vida e a integridade do outro. Engaños, malignidades. Enganos e malignidades. Entonces, una sociedad se corrompe moral y espiritualmente Então a sociedade se corrompe moral e hasta en las espiritualmente. relaciones más naturales. Até as relações mais naturais. Hijos con los padres, esposos. Filhos com os pais, El hombre esposos. se vuelve inteligente para hacer lo O malo, homem se torna inteligente para o mal. soberbio, Soberbo. en la medida que él se revela contra Dios. À medida em que ele se rebela contra Deus. Ese es un camino de muerte. E esse é um caminho de Y morte. usted tiene que saber que esse camino existe. E você precisa saber que esse caminho Usted tiene que existe. ser advertido de ese camino. Você precisa ser advertido Y sobre usted esse no caminho. tiene por qué ir por ese E camino. você não tem por que trilhar Es esse un caminho. camino que le va a traer mucha tristeza, É um caminho que vai te trazer muita mucha tristeza, vergüenza, muita vergonha, mucho dolor, muita dor, mucha confusión. muita confusão. Porque el mayor bien que puede tener un hombre Porque o maior bem que um homem pode ter es Dios, É Deus. es Cristo, É Cristo. es la verdad. é a verdade. Y en la medida que usted resiste esa E à verdad, medida em que você resiste a essa usted verdade, está buscando las más grandes miserias para su alma. você está buscando as maiores misérias para sua alma. Jovencita y jovencito, Jovem e jovem. si jovenzinho. usted hace a un lado a Dios, Se você coloca Deus de lado, usted está apartando de su vida você está separando da sua vida lo bueno, o bom, lo mejor, o melhor, lo que va a traer mayor satisfacción y plenitud para su alma. aquilo que vai trazer maior satisfação e plenitude para a sua ¿Saben alma. cuál es el problema, mis queridos Sabem hermanos? qual é o problema, meus queridos Quería irmãos? llamar la atención para aquellos que se están durmiendo en este momento. Eu queria chamar a que atenção están daqueles que mirando estão para outro dormindo lado. ou que estão olhando para o outro lado Estamos nesse hablando momento. algo muy trascendental. Nós estamos falando de algo muito Yo quisiera llamar transcendental. su atención. E eu gostaria de chamar a sua atenção. Este camino, mis queridos hermanos, Este caminho, meus de queridos muerte. irmãos, de morte, él tiene mucha publicidad, ele tem muita publicidade, más una publicidad engañosa. mas uma publicidade enganosa. Ven, Venha, disfruta. desfrute, Ven, prueba. vem, prove. No necesitas saber lo que dicen sus padres. Você não precisa saber o que seus pais pensam No a respeito. necesitas saber lo que dice ese libro antiguo y retrógrado. Você não precisa saber o que diz esse livro antigo e retrógrado. Usted no necesita ir a la iglesia. Você não precisa de ir à igreja. Venga, disfrute. Venha Y desfrutar. esa publicidad viene E essa publicidade vem por la música, pela música, por el entretenimiento, pelo entretenimento por la educación. e pela educação. Mas es una publicidad falsa. Mas essa é uma publicidade falsa. Es un mal negocio. É um mau negócio. Usted puede perder su vida en ese negocio. Você pode perder a sua vida nesse negócio. Primer camino, O primeiro caminho, el camino del hombre gentil, o caminho do homem gentil, el camino del hombre pagano, o caminho do homem pagão, el camino del hombre que se entrega a todo tipo de placeres y o pecados. caminho do homem que se entrega a todo tipo de Vamos a mirar prazeres el e pecados. segundo camino, Vamos observar o segundo caminho, el camino del hombre religioso. o caminho do homem religioso. Capítulo 2. Capítulo 2. Después de Pablo de hablar de los gentiles, Depois de Paulo falar sobre os gentios, ahora Pablo va a hablar de los judíos. agora Paulo vai nos falar sobre os judeus. Ahora usted encuentra otra población aquí. E agora aqui você vai encontrar outra população. Este pueblo Esse povo judío judeu era el pueblo de las promesas, era o povo das era promessas. el pueblo de la ley, Era o povo da lei. era el pueblo de los profetas, Era o povo dos era el profetas. pueblo del pacto, Era o povo do pacto. era el pueblo que adoraba a Dios, Era o povo que adorava a era el Deus. pueblo que esperaba al Mesías, Era o povo que esperava pelo un Messias. pueblo religioso. Um povo religioso. Pero mire lo que dice Pablo de este pueblo. Mas olha o que Paulo diz a respeito desse povo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ahora estos judíos, porque ellos tenían la ley, ellos eran
moralistas. Agora, esses judeus, eles eram muito moralistas porque eles tinham a lei. Ellos se creían mejores que los otros. E eles achavam que eram melhores que os outros. Y ellos juzgaban a los otros. E eles julgavam os outros. Ellos llamaban a los gentiles perros. Eles chamavam os gentios de cachorros. Porque ellos se cães, creían un pueblo santo. porque eles se achavam um povo santo. Mas aquí Pablo nos va a mostrar que el juicio de ellos no era un juicio saludable. Mas agora Paulo nos mostra aqui que o juízo deles não era um juízo saudável. ¿Por qué? E por quê? Miren lo que dice el verso 3. Olha o que diz o versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Piensen esto. Pensem nisso. Los judíos habían crecido en familias religiosas. Os judeus cresceram em suas famílias religiosas. Ellos conocían la palabra. E eles conheciam a palavra. Ellos enseñaban la palabra. Eles ensinavam a palavra. Mas estos judíos, como Jesús los señalaba también, E esses judeus, assim como Jesus também os sinalizava, eran hipócritas. eram hipócritas. Hipócritas religiosos Hipócritas religiosos. que juzgaban lo que otros Que hacían, julgavam que os outros faziam. pero ellos practicaban las mismas cosas. Mas eles praticavam essas mesmas coisas. Y de alguna manera, E de alguma maneira, eso puede tener mucha relación con nosotros como cristianos. isso pode ter muita relação conosco como cristãos. Principalmente con los cristianos de segunda o tercera generación. Principalmente com cristãos de segunda ou terceira geração. Que podríamos decir que son cristianos nominales, Que poderíamos dizer que são cristãos nominais. religiosos. Religiosos. Ellos crecieron en una familia cristiana, Eles cresceram numa família cristã. ellos conocen la verdad, Eles conhecem a ellos verdade. asisten a la iglesia Eles frequentam a igreja. y ellos tienen un tipo de vida moral aceptable E eles possuem um tipo de vida moral aceitável. en comparación a los gentiles, paganos y pervertidos que leíamos. Em comparação aos gentios, pagãos e pervertidos que nós mencionamos. Entonces estos cristianos nominales, Então, esses cristãos nominais, fácilmente ellos pueden ver el mundo facilmente eles podem ver o y mundo reconocer el pecado en el mundo. e reconhecer o pecado no mundo. Entonces podríamos decir Então, nós poderíamos dizer, que eso se podrían parecer a estos judíos. aqui se poderia parecer esses gentios, judeus, perdão. Cristianos que se parecen a estos judíos. Cristãos que se parecem a esses judeus. Mire cómo Pablo los describe para mostrar su pecado. E olha como Paulo os descreve para mostrar o seu pecado. Vamos a ir un poquito más adelante en el verso 17. Vamos um pouco mais adiante no versículo 17. Pablo dice, Paulo diz: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu y te apoyas en la ley e repousas na y lei te glorías en Dios e te glorias em Deus, y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, Instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei forma de sabedoria e da verdade. Ahora, todo esto en sí mismo no es malo. Agora, tudo isso, propriamente dito, não é mal. A diferencia de los gentiles, A diferença dos gentios, ellos tenían un conocimiento especial de Dios en la Biblia. os judeus tinham um conhecimento especial de Deus na Ellos Bíblia. habían sido instruidos en la lei. Eles haviam sido instruídos na lei. Ellos enseñaban a otros. Eles ensinavam a outros. ¿Cuál era el problema de los judíos E religiosos? qual era o problema dos judeus religiosos? Que su fe Que a sua fé solo era externa, era apenas exterior, de nombre. era apenas nominal. ¿Por qué? E por quê? Verso 21. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ese es el problema de una religión falsa. E esse é o problema de uma religião falsa. Es un problema de una religión no verdadera. Esse é o problema de uma religião não Que verdadeira, puede aparentar, que pode aparentar, que puede enseñar, que pode ensinar, que puede juzgar, que pode julgar, mas la persona no vive lo que enseña. mas a pessoa não vive aquilo que ela No ensina. cree lo que Ela não enseña. acredita no que ensina. Ella enseña a otros, Ela ensina aos outros, mas no se enseña a sí mismo. mas ela não ensina a si mesma. ¿Por qué decíamos que esto puede surgir mucho en un ambiente cristiano? E por que dizemos que isso pode acontecer muito no ambiente Porque a veces cristão? cuando cristianos, Porque às vezes quando cristãos, cuando surgimos en una familia cristiana,
cristiana, Quando nós viemos de uma família cristã, nosotros conocemos la verdad de Dios nós conhecemos a verdade de y hemos Deus. sido instruidos E nós temos sido instruídos. y hasta podemos juzgar y señalar el pecado de otros, E até podemos julgar e apontar o pecado dos outros. apuntar a ese pecado de manera clara. Apontar esse pecado de maneira clara. Mas así como los judíos, Mas assim como os judeus, podemos tener una fe nós podemos ter uma fé hipócrita, hipócrita, no verdadera. não verdadeira. Mientras hablamos una cosa, Enquanto falamos uma coisa, vivimos otra cosa. nós vivemos outra Mientras coisa. vamos a la iglesia el domingo, Enquanto vamos à igreja no domingo, en 3 semanas tenemos otro tipo de vida. durante a semana nós temos outro tipo de vida. Mientras confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, Enquanto confessamos com nossos lábios que Jesus é o Senhor, vivimos de manera contraria. vivemos de forma Somos contrária. cristianos en el ambiente cristiano, Somos cristãos apenas no ambiente pero cristão. cuando estamos en la universidad o Mas con cu- nuestros compañeros de escuela, Mas quando estamos na universidade ou com nossos colegas de vivimos escola, de otra manera. nós vivemos de outra Esa era la maneira. hipocresía E essa é a de hipocrisia los judíos. dos judeus. Por eso Jesús hablaba tanto en contra de ellos. Por isso Jesus falava tanto contra eles. Porque ellos tenían una religión que aparentemente y en su exterior era muy buena, Porque eles tinham uma religião que aparentemente e exteriormente era muito boa, mas por dentro estaban muertos. mas por dentro eles estavam mortos. ¿Usted ha visto un sepulcro muerto? Você já viu um sepulcro? Por fuera él es blanco, él está adornado, Por fora ele é branco e ele está pero adornado, por dentro está lleno de corrupción. mas por dentro ele está cheio de corrupção. A veces nosotros tenemos ese tipo de cristianismo, Às vezes nós temos esse tipo de cristianismo, solo de nombre, somente nominal, solo por nuestra familia, somente por conta da solo nossa porque família, vamos a la iglesia, somente porque vamos à mas igreja. no tenemos una experiencia genuina, Mas não temos uma experiência una genuína, experiencia real, uma experiência real, una experiencia congruente, uma experiência congruente. a veces hasta lo que pensamos. Às vezes até o que pensamos. Somos como sepulcros. Nós somos como sepulcros. Y eso sucede mucho. E isso acontece muito. Yo una vez tuve una experiencia en mi casa, Eu tive uma experiência em minha casa. que a veces la uso como para ilustrar el pecado en el hombre de manera oculta. E às vezes eu uso essa experiência para mostrar o pecado no homem de maneira oculta. Parece ser que en el techo de nuestra casa E parece que no teto da nossa casa había ratones. tinha ratos. Entonces pusimos un veneno para ratones. Então nós colocamos aí um veneno para rato. Pasaron los E meses passaram alguns meses. y un día mi esposa salió para el patio E um dia minha esposa saiu para o quintal y gritó. e gritou. Había un ratón Havia um rato muerto, morto, seco, seco, disecado. dissecado, Así que assim com os dentes para fora. feo. Muito feio. A veces uno ve E às vezes você vê cristianos, cristãos, cuando usted los ve, quando você vê, aunque van a la que iglesia, ainda que vão à igreja, aunque son hijos de hermanos, ainda que são filhos de irmãos, cuando usted los ve, mas quando você olha para eles, están secos, eles estão secos, muertos. mortos. Pero lo peor sucedió después, hermano. Mas o pior estava por vir, irmãos. Porque yo cogí una escoba para meterlo en una bolsa. Porque eu peguei uma vassoura para colocar ele para dentro de uma bolsa. Y sin darme cuenta, E sem me dar conta, lo volteé. eu virei ele. Deixei ele cair. Y se volteó. E ele virou. Cuando él se volteó, Quando ele virou, él estaba lleno por dentro de lombrices. por dentro ele estava cheio de bichos. Y los bichos, las lombrices, se lo estaban comiendo. E os vermes estavam comendo ele por dentro. Y a veces E às vezes, no es solo esa parte externa não é apenas essa parte exterior, que ya es preocupante en algunos cristianos. que ainda que já é preocupante em alguns cristãos, Si él, se ele, cuando él va a una reunión, quando ele vai a uma reunião, es así de apático, ele é apático, es distraído, ele é distraído, es insolente, ele é insolente, es necio, ele é nécio, diciendo que es cristiano. dizendo-se cristão. ¿Qué sucedería si Dios nos permitiera voltear al ratón? O que aconteceria se Deus nos permitisse virar esse rato? ¿Qué sucedería, mis queridos hermanos, si Dios permitiera poner en una pantalla delante de nosotros lo que sucede en lo oculto de nuestro O corazón? que aconteceria se Deus permitisse colocar uma
tela diante de nós mostrando o que acontece no oculto do nosso lo que coração. vemos en internet, O que nós vemos na internet. lo que hablamos con nuestros O amigos, que falamos com nossos amigos. las prácticas que hacemos en lo oculto en nuestro cuarto. Aquelas coisas que praticamos em oculto em nosso quarto. ¿Qué sucedería? O que aconteceria? Veríamos las lombrices, Nós veríamos os vermes, los bichos que están comiendo, os bichos que estão comendo, el corazón o coração de aquellos daqueles que solamente tienen una fe externa, que apenas têm uma fé exterior, una fe nominal, uma fé nominal, una fe de nombre, uma fé de nome, mas no una fe verdadera. mas não uma fé verdadeira. Hermanos, Irmãos, ahora recuerden que estamos hablando de dos caminos agora lembre-se que estamos falando sobre dois caminhos peligrosísimos, dois caminhos muito perigosos, dos caminos terribles. dois caminhos terríveis. El camino de la inmoralidad descarada, O caminho da imoralidade descarada, pero también el camino de la hipocresía mas religiosa. também o caminho da hipocrisia Y recuerden religiosa. lo que decíamos en un comienzo. E lembrem o que dissemos no começo. Son caminos de muerte. São caminhos de Y morte. cuando hablamos de camino quiere decir que personas lo están E transitando. quando falamos de caminhos, quer dizer que pessoas estão caminhando por aí. Y ahí yo quiero llegar a un punto bien importante de mi mensaje, E aí eu gostaria de chegar a um ponto muito importante ya na minha mensagem. aplicándolo a nuestras vidas. Já aplicando isso a nossas vidas. ¿Qué camino estamos tomando? Que caminho nós estamos seguindo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Aonde nós estamos nos dirigindo? Yo estoy resistiendo el conocimiento de Dios. Eu estou resistindo o conhecimento de Deus. Yo estoy resistiendo la verdad que estoy aprendiendo. Eu estou resistindo a verdade que tenho Y aprendido. cada vez me estoy entregando a un estilo de vida E cada vez eu estou me entregando a um estilo de donde vida Dios no existe. onde Deus não existe. Dios no existe en la música que escucho. Deus não existe na música que eu escuto. Dios no existe en los amigos que tengo. Deus não existe nos amigos que tenho. Dios no existe en el entretenimiento que sigo. Deus não existe no entretenimento que assisto. Mas usted debe saber que si usted está caminando por ese camino, Mas vocês sabem que se estão caminhando por esse usted caminho, va a quedar ciego en ese camino. você vai ficar cego Usted nesse se va a caminho. perder en ese camino. Você vai se perder nesse Usted va a caminho. morir en ese camino. Você vai morrer Y nesse yo estoy caminho. para decirle hoy que se detenga de ese camino. E eu estou aqui para te dizer hoje que você se afaste desse caminho. Ese camino le va a robar los mejores años de su vida. Esse caminho vai roubar os melhores anos da Ese sua camino vida. lo va a llevar con las peores relaciones que usted puede encontrar. Esse caminho vai levar você às piores relações que você pode encontrar. Y aunque más adelante, por la gracia de Dios, Dios pueda llamarle, E ainda que mais adiante, pela graça de Deus, o Senhor te chame novamente, usted va a lamentar perder años de su vida en ese camino. ainda assim você lamentará ter perdido anos da sua vida nesse Entonces yo quiero caminho. llamarle la atención Então eu quero chamar a sua atenção para que usted se detenga. para que você se detenha. Dios lo ha traído a escuchar la palabra. Deus te trouxe para escutar a palavra, Mas usted necesita tomar en serio mas você precisa levar a sério el Evangelio de o Jesucristo. Evangelho de Jesus Cristo. La verdad que usted va a escuchar estos A días verdade que você vai escutar esses no dias es un juego, não é um jogo, es el mensaje más importante é a que usted va a mensagem escuchar. mais importante que você Un vai mensaje de escutar. trascendencia eterna. Uma mensagem de transcendência eterna. Y también quisiera hablar E também gostaria de falar a aquellos que son de familia cristiana, aqueles que são de família cristã, que solamente tienen un camino o una fe nominal. que apenas têm levado um caminho ou uma fé nominal. Usted que se está acostumbrando a ser un hipócrita. Você que está se acostumando a ser um hipócrita. Usted que está llevando una doble vida. Você que está levando uma vida dupla. Usted aquel que es aquí uno y afuera es otro. Você que aqui é uma pessoa e lá fora é outra. Ese camino es demasiado peligroso Esse también. caminho é extremamente perigoso Un também. camino que Dios aborrece. É um caminho que Deus abomina. Dios aborrece la tibieza, hermano. Deus abomina a mornidão, irmãos. Dios no tiene nietos, como decía nuestro hermano. Como o nosso irmão nos dizia ontem, Deus não tem netos. No se conforme Não se conforme con la fe de sus padres. com a fé dos seus pais. No se conforme con la fe que profesan otros jóvenes. Não se conforme com a fé que os outros jovens Dios professam. quiere tener una relación directa y plena con usted. Deus quer ter uma relação direta e plena com você. Usted necesita quitarse la máscara. E você precisa tirar a sua máscara. Usted necesita voltear el ratón. Você precisa virar esse rato. Usted necesita confesar. Você precisa confessar. Hermano, Irmão, hermana, irmã, oh Señor, Senhor, estos bichos están consumiendo mi vida. esses vermes estão devorando a minha vida. Estoy consumido en la Eu pornografía. estou consumido na pornografia. Estoy consumido en la lujuria. Estou consumido
na estoy luxúria, consumido en la inmoralidad sexual, estou consumido na estoy imoralidade sexual, luchando con el lesbianismo, estoy luchando con la homosexualidad, estou lutando contra o estoy lesbianismo e a luchando con la homossexualidade, idolatría, con la avaricia, con la ambición de mi corazón. estou lutando com a avareza, a idolatria, a ambição do meu coração. Usted necesita sacar esos bichos de su corazón. Você precisa tirar esses vermes do seu coração, confessá-los y buscar sincera y realmente a e Jesucristo. buscar sincera e realmente a Jesus Cristo. Usted necesita quitar la cortina Você precisa tirar essa cortina sobre la cual esconde esa vida oculta sob a qual você tem escondido essa vida oculta y venir a Cristo. e voltar-se para Y Cristo venir a la luz de Cristo. e vir à luz de Cristo. No desperdicie su tiempo. Não desperdice o seu tempo, No desperdicie su vida. não desperdice a sua vida, Porque llega un punto, porque chega um ponto, como dice Apocalipsis, como dizem em Apocalipse, que al tibio, que o morno, al hipócrita, ao hipócrita, al superficial, ao superficial, en algún momento em algum momento, Dios lo vomitará. Deus o vomitará. La hipocresía, A hipocrisia, la superficialidad, a superficialidade. a veces la podemos mantener en un tiempo, Às vezes a gente consegue manter isso em oculto por pero um llegará tempo, un momento mas chegará o momento que esa misma realidad que essa realidade hará que nosotros salgamos. fará com que nós saiamos. Generalmente, ¿saben cuándo sucede eso, mis hermanos? E geralmente, sabem quando isso acontece, meus irmãos? Cuando el hombre llega a una edad, Quando o homem chega, a uma idade donde ya puede trabajar, onde ele já pode trabalhar, donde ya estudia lejos de la casa. onde ele já estuda longe de casa. Ahí la persona dice, E aí as pessoas dizem: no, es que ahí el mundo não, é que aí lo atrapó. o mundo fez uma armadilha para ele. E não é isso. No es eso, hermanos. Não é isso, irmãos. Ese hombre, Esse homem, esa mujer, essa mulher, ya estaba perdido. já estava perdido. Solo encontró la oportunidad Ele apenas encontrou a oportunidade para sacar a la luz para tirar à luz lo que él era, tudo aquilo que ele era, lo que él vivía. tudo aquilo que ele vivia. Entonces, mi querido hermano, Então, meus queridos irmãos, Dios aborrece Deus abomina la mentira, a mentira, el engaño o engano y peor aún, e ainda pior, el engaño religioso. o engano religioso. Por eso la palabra dice, Por isso a palavra nos diz: vengan venham y estemos a cuentas. e vamos prestar contas. Dios nos llama, hermanos, Deus nos chama, irmãos, a reconciliarnos con Él, a nos reconciliarmos a com Ele, volver nuestros corazones a Él, a voltar os nossos con corações a Ele, sinceridad com y sinceridade con verdad. e com verdade. Yo quiero repetir nuevamente lo mismo. E eu queria repetir novamente o mesmo. Esos dos caminos existen, Esses dois caminhos mas existem. usted no necesita ir por Él. Mas você não precisa trilhar esses Usted no caminhos. necesita perderse en Él. Você não precisa se perder nesses caminhos. Hace poco escuché una historia Há pouco tempo eu escutei uma história de una jovencita en Argentina, creo que sucedió. de uma jovenzinha na Argentina, isso Ella, aconteceu. ella estaba celebrando con sus amigos E ela estava celebrando com seus en amigos la noche de y noite. en un momento ella decidió Em algum momento ela decidiu salir de la casa en que estaba sair da casa em que ela estava e ir para su casa. e ir para a sua casa. Los amigos le insistieron que no fuera, E os amigos insistiram para que ela não fosse. que no fuera, Que ela não fosse. pero ella estaba tomada. Mas ela estava bêbada. Ella decidió ir. E ela decidiu ir. Cuando ella decidió salir de esa casa, Quando ela decidiu sair dessa casa, entró en un camino muy oscuro entrou por um caminho muito escuro. y sin darse cuenta, E sem se dar conta, en ese camino nesse caminho, habían hombres esperándola, haviam homens esperando ela. hombres muy malos. Homens muito maus. Ellos tomaron a esta chica, E eles pegaram essa menina, la violaron eles estupraram ela y la mataron. e mataram. Sus amigos le insistieron, E seus amigos insistiram: no vaya por ese camino. não vá por esse caminho. Y ella fue. E ela foi. Estos dos caminos Esses dois caminhos no son solamente caminos não são apenas caminhos naturales. naturais. Cuando usted decide Quando você decide caminar por estos caminos oscuros, trilhar por esses caminhos escuros, hay existe seres humanos seres humanos y seres e espirituales seres espirituais dispostos a tomarlos a pegar vocês y hacer de ustedes e fazer de vocês una vida uma vida miserable. miserável.
el diablo, o diabo, el infierno o inferno y las consecuencias del pecado e as consequências do pecado son reales. são reais. Yo le diría a usted, E eu diria a vocês, de la misma manera da mesma maneira que los amigos de aquella muchacha que os amigos daquela menina le hablaron a ella, falaram para ela, no vayas por ese camino. não vá por esse caminho, No es un camino seguro. não é um caminho seguro. Muchos jóvenes Muitos jovens se ríen, riem, se burlan eles zombam de estas verdades. dessas verdades. No saben que están caminando E eles não sabem que estão caminhando para la muerte. para a morte. Miren, hermanos, E digo, irmãos, hace 20 años há 20 anos atrás, yo estaba sentado ahí eu estava sentado aí con como vocês, muchos jóvenes com muitos jovens, escuchando mensajes así parecidos. escutando mensagens parecidas com essa. Y aquellos jóvenes E aqueles jovens que entregaron su vida a Jesucristo, que entregaram suas vidas a Jesus yo hoy Cristo, podría decir eu hoje poderia dizer y que veo que vejo las bendiciones, as bênçãos, los frutos os frutos de la palabra da palavra en todos ellos. em todos eles. Pero también hemos tenido la experiencia, Mas também temos tido a experiência jovencitas, de que algumas jovenzinhas, muchachos meninos que menospreciaron, que que se desprezaram, burlaron, que zombaram, que dieron la espalda al Evangelio. que deram as costas ao Evangelho. Hermano, vidas tristes. Irmãos, vidas tristes. Jovencitas Jovenzinhas de 20, de 20, 22 años, 22 anos, embarazadas, grávidas, de hombres de homens que no están dispuestos ni a amarlas ni a que- cuidarlas. que não estão dispostos nem a amá-las e nem a cuidar delas. Hombres Homens que entraron que entraram por caminos por caminhos muy peligrosos. muito perigosos. Drogas, alcohol, Drogas, álcool, malas amistades. más amizades Terminaron e terminaram muy mal. muito mal. Entonces, como aquella jovencita, Então, como aquela jovem, no vaya por ese camino. não vá por esse caminho. Recuerde, ese camino es peligroso Lembre-se que esse caminho é perigoso. y es un camino de muerte. É um caminho de morte. Vamos a cerrar esta primera parte de la reunión, mis hermanos. Vamos encerrar aqui essa primeira parte da reunião, Yo irmãos. quisiera pedir que oráramos. E eu gostaria de pedir que orássemos. Quisiera animar a aquellos que la palabra les está mostrando tal vez el camino que están viviendo. Eu gostaria de animar aqueles que talvez a palavra esteja mostrando o caminho em que estão vivendo. A este momento, Nesse momento, que ustedes oren a Dios. vocês orem a Deus. Que ustedes pidan perdón a Dios por sus pecados. Vocês peçam perdão a Deus por seus Que pecados. usted ponga cuenta su vida Que você preste contas da sua vida delante de Dios. diante de Deus. Padre, Pai, te damos gracias por tu palabra. te damos graças por tua palavra. Porque tu palabra nos muestra el camino de locura que tal vez estamos viviendo. Porque a tua palavra nos mostra o caminho de loucura que talvez estamos vivendo. El camino de pecado. O caminho de pecado. El camino de maldad. O caminho de maldade. El camino de rebelión contra ti. O caminho de rebelião contra ti, Senhor. Mas queremos rogarte Nós queremos te rogar, en esta mañana nessa manhã, que tú tengas misericordia de que tu nosotros. tenhas misericórdia de nós. Que tú nos concedas un verdadero arrepentimiento. Que tu nos conceda um verdadeiro Que tú arrependimento. nos concedas de todo corazón volvernos a ti, Tu nos Señor. conceda que nos voltemos a ti de todo o nosso Que tú nos coração. concedas conocer la salvación que se encuentra en Que Cristo. tu nos conceda conhecermos a salvação que se encontra em Cristo. Y que tú nos des una nueva vida. E que tu nos dê uma nova vida. Señor, no queremos ser esos hipócritas religiosos. Senhor, não queremos ser esses hipócritas religiosos. Ni queremos ser esos hombres que se entregan a la inmoralidad. Não queremos ser esses homens que se entregam à imoralidade. Rescátanos de este camino. Resgata-nos desse caminho. Sálvanos de este camino. Salva-nos desse caminho, Líbranos Senhor. de este camino de muerte. Livra-nos desse caminho de morte. Oh, Señor. Ó Senhor, Nosotros queremos orar por estos jóvenes. nós queremos orar por esses jovens. Por el más pequeño hasta el mayor. Desde o mais jovem até o mais velho. Queremos pedirte, Señor, Queremos te pedir, Senhor, la salvación, a salvação el perdón de pecados e o perdão dos pecados y la vida nueva e a nova vida que tú prometiste en que Cristo tu nos prometeste em Cristo para todos ellos. para todos eles. Señor, ten misericordia Senhor, tem y misericórdia. usa este tiempo, Usa esse tempo. usa la comunión, Usa a comunhão. la palabra, Usa a palavra. las alabanzas, Usa os los louvores. tiempos que vamos a estar juntos, O tempo que estivermos juntos, para que tu Senhor. Espíritu Santo Para que o teu Espírito Santo pueda hablar de manera clara y profunda a nuestro corazón. possa falar aos nossos corações de maneira clara e profunda. Padre, Pai, lo pedimos en el nombre